Oi, oi, minhas princesas. Vamos começar a nossa maquiagem de Halloween. Tô começando, marcando aí mais ou menos, dividindo o rosto pra gente ter uma noção aonde vai ser a divisão. Pra gente poder começar a nossa maquiagem da parte de cima. Vou começando usando esse amarelinho. Eu vou usar essas três tonalidades que eu mostrei pra vocês, pra marcar o côncavo e fazer um esfumado bem bonitinho. Eu estou esfumando o amarelo. Não dá pra ver muito bem porque a iluminação não é muito boa. Principalmente porque eu gravo à noite, né? Então a iluminação fica um pouco a desejar. Mas eu pego o laranjinha que eu mostrei pra vocês aí também e venho esfumando ele abaixo do amarelo pra fazer um degradê bem bonitinho, só o ouro. E aí eu vou esfumando sempre. Como vocês viram, eu peguei esse rosinho em vez do marronzinho mais claro. E eu venho esfumando ele abaixo do laranjado. Porque logo depois eu quero fazer tipo um tonzinho meio roxo abaixo, sabe? Pra marcar o côncavo. Vou pegar esse pincel que tem as cerdas mais fofinhas. E esse batom, que ele é roxo. Eu não tenho nenhuma sombra roxa, então eu usei o batom mesmo. E aí eu venho esfumando ele abaixo do rosa, tentando fazer um degradê bem bonitinho, pra ficar tipo um rostinho claro e ao mesmo tempo mais abaixo escuro, um pouquinho a mais. Marcando sempre o côncavo pra ficar bem marcadinho e bonitinho. Se ficar faltando, eu venho e coloco um pouquinho mais. E eu vou colocando aos poucos pra mim ver a tonalidade que eu vou querer, né? Porque como é batom, vai que ele pigmenta mais do que a quantidade que eu quero e estraga a minha maquiagem toda. Aí não dá, né, querida? E aí eu pego o pincel que já tava sujando de laranja com rosa e venho esformando as bordas desse roxinho que eu passei. Peguei esse azul que vocês viram aí e coloquei ele bem no canto externo mesmo. E aí eu quero juntar ele com o lilás. É tanto que eu pego o mesmo pincel que eu passei o lilás e venho esfumando esse azul para ele meio que se introduzir no lilás. E aí eu vou esfumando até dar um tonzinho bem assim que eu quero. Essa maquiagem vocês podem mudar as tonalidades e colocar as cores que vocês desejam. Eu fiz assim para ficar bem dramática mesmo e combinar com a maquiagem que eu quero. Vou pegar esse pincel língua de gato da Ruby Rose, que eu vou tentar fazer um cut para poder pigmentar mais as sombras que eu vou passar. Nessas horas, você respira bem fundo para não respirar mais enquanto estiver fazendo o cut, porque, gente, sem uma coisinha você já borra a maquiagem toda. E eu vou fazer ele até a metade do olho. E eu costumo fazer ele, ó, como vocês estão vendo, um pouquinho acima do formato normal do meu côncavo. Porque para quem tem a pálpebra gordinha, vai aí um segredo. Se você fizer ele um pouquinho acima, vai dar para ver melhor as cores. Só que depois também eu venho esfumando para dar um acabamento melhor nas bordinhas. Vocês vão ver aí. Eu pego a esponjinha e venho esfumando essa base que eu passei, esse corretivo. Peguei novamente a tonalidade amarela e venho colocando ela bem no cantinho interno. E aí eu passo bem mesmo, para ela ficar bem pigmentadinha, para mostrar bem na nossa maquiagem. E aí ao mesmo tempo eu já vou passando e esfumando. Peguei o laranjadinho e eu venho fazendo esse esfumado de dentro para fora agora. Depois do amarelo, peguei o laranjadinho e já venho esfumando nas bordinhas do amarelo, com o tom laranjado. E você vai esfumando até dar a pigmentação que você deseja. Agora eu venho com o rosa novamente e eu venho esfumando as bordas do laranjado. Porque no caso foi o amarelo, o laranja e agora o rosa. E eu venho esfumando ele bem. E para dar uma diferença nessa make, eu peguei esse verde, praticamente um limãozinho, né? E aí eu coloco ele aplicando em batidinhas, porque essa sombra é cintilante.
Logo depois eu venho com outro pincel esfumando, que na verdade é o mesmo pincel que eu passei o roxo e o azul. E aí eu venho esfumando, que é pra mim agora esfumar as bordas desse cut, pra não ficar nenhuma marcação assim indesejada. Agora eu vou pegar o rosa de novo e vou esfumando as bordas dessa do roxinho. E aí eu vou voltando com todas as tonalidades que eu quero pra ficar um esfumado bem bonito, um trabalho bem topzera. E aí você vem esfumando, aí você pega o laranjinha, o amarelo e você vai formando o seu degradê, o seu esfumado. Porque, gente, uma maquiagem para ela ficar top, você tem que fazer ela com toda a calma do mundo. Você tem que estar ali, ó, 100% na maquiagem. Para ela ficar bonita, você tem que estar ali focada nela. E aí você vai trabalhando, vai esfumando onde você acha que tem que esfumar mais. Se precisar voltar com alguma outra cor, você volta. E é assim. Vou passar um lápis branco na minha linha d'água. Eu já ia falar água d'água. Ai, ai. Vou usar esse trópico, esse rímel aí da Ruby Rose e vou passar nos meus cílios. Só que, gente, pra falar a verdade, nesse dia eu não gostei nem um pouco de passar a máscara antes de pôr os cílios, porque deu maior trabalho, vocês vão ver que deu até umas... E esse foi o resultado do olho. De base eu vou usar a L5 da Ruby Rose. E eu vou colocar só a quantidade que eu vou usar nessa parte superior do meu rosto. Com esse pincel língua de gato, só que maior, eu vou passar em toda a parte do meu rosto que eu quero que fique com essa base da minha tonalidade mesmo, que é a parte de cima do meu rosto, a superior. E eu vou passando com o pincel língua de gato só para espalhar mesmo. Venho com esse menor para passar onde eu desejo aí entre as linhas que estão marcando o rosto, dividindo. E logo depois eu vou vir com a esponjinha para me esfumar toda essa base, para ficar melhor o acabamento. Vou jogar um pouquinho de Bluma, que essa foi eu mesma que fiz. Estou tão orgulhosa porque ela é ótima. Ficou ótima, ótima. E venho passando em todo o meu rosto, dando batidinhas para dar um acabamento melhor. Peguei essa menor para passar nas partes menores do meu rosto. Vou usar também esse corretivo da Ruby Rose, ele é o L3, a minha cor. E eu vou clarear onde tem que clarear, porque nessa parte de cima do meu rosto, eu tô fazendo praticamente uma make normal, que eu costumo fazer assim, quando eu vou gravar meus vídeos. E eu pego a mesma esponjinha, eu venho esfumando tudo. Uma make basiquinha, normal, como vocês estão vendo. Nada de reboco, só que, né? E você vai esfumando tudo. Com o pó solto da Playboy, eu venho passando praticamente no meu rosto todo para matizar, né? Essa base corretiva que a gente passou. Logo depois, eu venho com esse pó compacto número 17 da Ruby Rose para fazer o meu contorno. E aí, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Vou passar ele bem fortinho mesmo na minha testa, no meu nariz, em toda a área de contorno mesmo. E depois eu vou pegar ele sujinho mesmo desse pó e vou retirar o excesso do pó translúcido que eu passei, porque eu acho que não fica estourando quando a gente passa com o restinho do contorno, sabe? Eu acho que é melhor na hora de tirar as fotos. Vou usar um blushzinho bem discreto, não passei muito, só passei um pouquinho mesmo, porque ele já tem um pouquinho de cintilância e aí ele fica praticamente como um iluminador. Vou usar a mesma sombra rosa que eu passei lá em cima para marcar a minha linha d'água embaixo para me esfumar. E também pego esse laranjinha que eu também passei lá em cima.
Só que aí eu troco de pincel, que é pra dar uma esfumadinha melhor na linha d'água. E aí eu vou esfumando essa parte de baixo, porque eu acho que fica com acabamento muito melhor. E eu faço isso nos dois olhos. É, porque ficaria estranho um sim e outro não, né? E é assim que eu faço. E passo também um pouquinho de amarelo no canto interno para realçar a cor. Vou pegar esse dourado da minha paleta de iluminador, praticamente, e vou passar em cima do amarelo, para ela ficar uma cintilância, um brilhozinho melhor e mais chamativo, né? Porque se não tiver brilho, sou eu. Então, eu peguei essa base da Mary Kay, bege 3, eu acho. Ela é bem clarinha, para mim passar na parte de baixo agora. Como eu não tinha tinta branca, então eu tentei arriscar com a base mais clara que eu tinha. Não deu muito certo, assim, pro que eu queria. Eu queria que fosse branco mesmo, que depois vocês vão ver que eu vou meio que esfumar. Eu queria que ficasse um cinza na parte de baixo. Mas não deu muito certo, por causa que não era tinta apropriada. Mas eu gostei do resultado. Então, eu usei a base mais clara que eu tinha. E aí eu vou passando e vou esfumando em toda a área. Vou passar no meu pescoço também. Vou passar um pozinho translúcido pra mim, pra deixar mais opaco e tentar deixar mais claro o máximo que eu puder, né? Agora eu vou realçar a linha que eu já tinha feito. Isso eu vou fazer com lápis mesmo. Esse lápis é da Ruby Rose, ele é bem pretinho, ele é ótimo. E ele é bom também pra esfumar, gente. E eu vou passando toda a área que eu já tinha marcado, só que só realçando, né? E agora, com o mesmo lápis, eu venho engrossando a linha, para depois eu vir com a sombra esfumando essa linha, para deixar ela com acabamento bem melhor. Vou pegar essa sombra escura, preta mesmo, ela, e vou dando batidinhas em cima desse branco todinho dessa base e vou puxando do lápis que eu fiz a linha de cima, como vocês estão vendo. E eu vou puxando para ficar tipo os riscos no meio do rosto. E aonde ficar mais escuro, você vai esfumando e vai ficando super legal. Peguei um pincel maior para mim poder esfumar o pescoço, para ficar parecido, né? Ficar igual. Era para ficar meio desconectado na real, né? Peguei o mesmo lápis e fui contornar meus lábios. Primeiramente, eu contornei certinho os lábios. Teve partes que eu fiz elas um pouquinho mais grossa, por exemplo, a parte de baixo, porque depois eu venho com o dedo esfumando, ó, no canto aí, pra ficar bem esfumadinho, bem bonitinho. E depois eu venho passando em cima, ó, fazendo uns risquinhos, ficar bem esfumada. E venho esfumando agora, ó, com os dedos mesmo, pra dar um... Agora eu pego um pouquinho da mesma base que eu passei no rosto, a bege 3, e venho passando no centro da boca, pra deixar mais marcadinho, sabe? E esse foi o resultado. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho e amor. Não ficou da forma assim que eu queria, que eu imaginava, mas eu gostei bastante do resultado. E eu espero inspirar vocês bastante também. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.